Sejam bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e hoje a gente vai começar a ver oscilações. Então vamos lá, bora para a aula. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai ver oscilações, a gente começa a ver oscilações, é o capítulo 15 do Halliday e essa parte de oscilações vai ser separada em dois vídeos diferentes, duas aulas diferentes. Nessa primeira aula de hoje, a gente vai descrever matematicamente o movimento harmônico simples, porque essa descrição matemática tem muito aluno que tem dificuldade, porque utiliza uma função cosseno, tem várias variáveis dentro, então hoje a gente vai ficar só brincando com essa equação, entendendo o que ela quer dizer e lembrando que essa parte de oscilações ela também conversa com a parte de ondas, que é os dois capítulos seguintes do Halliday. Então, essa parte de oscilações é imprescindível se você quiser seguir nos próximos capítulos aí. Então, qual é o nosso objetivo dessa aula hoje? Lembrando que ela foi separada em duas partes diferentes. Então, o nosso objetivo dessa aula, dessa aula de hoje é a gente estudar o movimento harmônico simples. Então, a gente vai estudar o movimento harmônico simples. Harmônico simples. E aí a gente dá um apelido para esse movimento harmônico simples para simplificar, para não precisar ficar falando isso o tempo todo. A gente chama ele de MHS. Da onde que vem o MHS? O M aqui é de movimento, né? O H de harmônico e o S de simples. Então isso que a gente vai ver é um tipo de oscilação, o movimento harmônico simples. E aí nessa aula, igual eu falei para vocês, a gente vai ficar ela toda descrevendo matematicamente. Na realidade eu vou colocar descrever aqui, né? Vai ficar melhor. Então a gente quer descrever matematicamente esse movimento. Então hoje a aula é só conta. Matematicamente. E aí, na próxima aula, a gente vê algumas aplicações. Por quê? De novo, repetindo, por que eu vou fazer separar dessa maneira? Porque o movimento harmônico simples, as oscilações, elas têm uma equação que muita gente aí tem dificuldade de entender, porque ela tem várias variáveis. Então, vamos tentar ficar bastante tempo vendo ela para que você se acostume, né? Essa questão de ver equações mais complexas é uma coisa que demanda tempo de você. Você tem que ficar olhando essa equação por muito tempo, muitos minutos, algumas horas, para você sentir para que serve cada variável. E aí depois no tempo fica bem mais fácil. Depois eu volto para isso. Mas a gente vai descrever matematicamente, a gente vai se basear num sistema bem conhecido que é o sistema massa-mola. Sistema massa-mola. Então, a gente vai utilizar o sistema massa-mola porque ele dá para a gente o MHS e aí a gente vai entender todo esse começo de oscilações baseado no sistema massa-mola. E aí você me pergunta, mas por que eu estou estudando oscilações? Por que isso é importante? Então, vamos colocar aqui, ó. Por que estudar oscilações? Oscilações. E aí, essa parte de oscilações, ela é o que dá o início para toda a parte de ondas. As ondas são uma das coisas mais importantes da natureza, que a gente tem o som, tem a luz, tem terremoto, tem condução de calor em sólidos. Então, essa parte de ondas e oscilações, ela se comunica bastante, né? Oscilações com ondas. E essa parte de ondas aparece na nossa natureza o tempo todo. Mas sendo um pouco mais específico aqui, ó, só para dar um exemplo para vocês, vou dar alguns. Se a gente vê a interação entre átomos, quem é da química já vai saber isso aqui. Se a gente vê a interação entre os átomos, então eu vou imaginar aqui, ó, eu tenho dois átomozinhos aqui, ó, um aqui e eu tenho um outro aqui, ó. O que acontece? Se a gente fizer uma curva de potencial, ou seja, eu estou descrevendo aqui o movimento desses dois átomos entre si, eu vou ver uma curva de potencial que ela vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui assim. E aí, esse átomo ele vai estar na posição de equilíbrio aqui, ó. Aqui é a energia e aqui é a posição, vamos chamá-la de X, por exemplo. O que isso quer dizer?
Isso aqui, ó, me diz qual é a distância entre os átomos, que é o R0. Então, essa distância aqui entre os átomos. E aí, quando você tem esses gráficos de potencial, lembrando lá do Halliday 1, você tem que imaginar igual se fosse soltar uma bolinha numa montanha. Se você solta uma bolinha aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai para cá. Aí, quando ela estiver aqui em cima, o que vai acontecer? Ela vai para cá e vai ficar oscilando aqui, ó, nesse ponto de equilíbrio. A não ser que você dê muita energia, você pode romper a ligação química, né? Mas se você não deu energia para romper a ligação química, ele vai ficar oscilando aqui, ó, de um lado para o outro. Esse potencial aqui simplificado a gente chama de potencial de Lennard-Jones, não precisa saber disso. Mas se você é da química, daí precisa. Ou engenharia química, daí precisa sim. Mas essa interação aqui, ó, percebe que essa interação vai me dar aqui um movimento oscilatório. E aí, essa oscilação do átomo, um interagindo com o outro, a gente pode interpretar ela em primeiras aproximações aqui como um movimento harmônico simples. Então, essa interação entre os átomos aí, esse balanço que o átomo não fica parado, né? Ele fica chacoalhando para um lado para o outro. Essa interação aqui, em primeiras aproximações, ela pode ser descrita por uma oscilação. Um segundo exemplo que eu falei para vocês aqui não é propriamente dito uma oscilação, é uma onda, que é o som. Esse som que você escuta são as moléculas do ar batendo, não precisa ser ar, né? Pode ser um sólido, uma molécula se chocando na outra, e esse movimento é feito através de uma onda. Mas lembra, a gente só vai entender onda se a gente dominar oscilações. Então, oscilações é um primeiro passo para a gente entender as ondas. Tem aplicação só em oscilação? Tem aplicação, mas o prato cheio ali, a coisa que realmente aparece na natureza para a gente são as oscilações. As oscilações não, as ondas. Ah, mas por que a gente então não vai já para as ondas logo de cara? Porque para você aprender ondas, você tem que dominar oscilações. As ondas é uma continuação de oscilações. Então aqui o som, se você gosta de som e quer trabalhar com isso, quer aprender a... Vamos pensar aqui, a captação de som, você quer ser um engenheiro de áudio, por exemplo, ou então ser engenheiro civil e quer aprender um pouco de conforto acústico, então aí comece por oscilações. Outro exemplo aqui, ó, a luz, tá? A luz, tudo que a gente tem de luz é uma onda, a gente chama ela de onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Só a luz que é magnética. Só a luz que é uma onda eletromagnética? É claro que não. Onda eletromagnética é um fenômeno extremamente geral, extremamente importante. E aí ele tem vários fenômenos. Vou citar alguns aqui, ó. Micro-ondas é uma onda eletromagnética, que é a onda que sai do seu Wi-Fi. Ultravioleta, que causa câncer na praia, também é. Raio gama, que aparece em fusão nuclear, fissão nuclear, decaimento radioativo, também é. Raio-X que você faz em seu dente, também é onda eletromagnética. Infravermelho, aquele que você vê o pessoal no escuro, também é. Onda de rádio, aquela onda que vem lá da estação e cai no rádio. Se bem que rádio vocês não tem mais, né? Mas antigamente tinha um aparelho chamado rádio. E aí você recebe a onda eletromagnética com a frequência da ordem de onda de rádio, e aí ela chega no seu aparelho e você escuta a música. Então, onda de rádio também é. Então, tá aí alguns exemplos que a gente tem de ondas eletromagnéticas. Então, se a algum ponto você quiser trabalhar com qualquer uma dessas coisas, raio-x, raio gama, Wi-Fi, o que mais que eu falei, gente? Micro-ondas, onda de rádio, e aí você vai ter que aprender aqui ondas eletromagnéticas, né? É um fenômeno aí que aparece o tempo todo. E o último exemplo que eu falei para vocês é o calor em sólidos. Se você quiser estudar a propagação de temperatura em sólido, como que o sólido propaga a temperatura, isso é bem importante, principalmente se você for trabalhar com nanomateriais. Que aí você tem dissipação de calor, por exemplo, no seu processador do computador. Um dos grandes problemas atuais é que o processador, você junta ele é bem pequenininho, e aí você acaba tendo bastante produção de energia térmica. E aí, se você não conseguir dissipar esse calor, o seu computador faz o quê? Queima, né? Não é isso? Então, a gente também serve para a gente estudar o calor em sólidos. E aí a gente chama isso aqui, ó. Isso aqui provavelmente só quem é da física vai ver.
são os fônons, tá? Os fônons. E aí a gente chama essa onda aqui de calor, não é bem onda de calor, é como que se propaga a informação no sólido, a gente chama ela de fônon. Isso aí, quem é da física bacharelado vai ver isso daí. Então vamos lá, começando a nossa, continuando a nossa introdução, a gente está no ponto 2 aqui, vamos falar das oscilações. Então primeiro aqui eu dei a motivação para vocês, mas agora eu quero abordar o que é uma oscilação de fato, né? Então, se a gente pegar a definição de oscilação, ela é uma definiçãozinha bem geral. É basicamente um movimento que se repete. Movimento que se repete. Então, se esse movimento que se repete, a gente chama de oscilação. Movimento que se repete. E o que é, explicando um pouco melhor, o que quer dizer que o movimento ele se repete? A gente diz que ele volta até uma posição em determinado tempo. Mas percebe aqui que é um movimento, tá? Então ele tem que se mover, tem que ter mudança aí no espaço. Então ele volta até uma posição em um determinado tempo. Um determinado tempo. Ah, mas por que você escreve tudo, Douglas? Não era só você falar que eu anotava aqui? Não, é bom, é sempre bom escrever aqui no quadro, porque eu sempre falo isso para os meus alunos aí, eu sempre falo para eles o seguinte, o papel do quadro, de você escrever no quadro, é atrasar a sua aula. Por que isso é importante? Porque você precisa dar tempo da pessoa raciocinar, dela ler 2 vezes o que está acontecendo, 2 ou mais, né? Se você só fala uma vez, aí é palestra. Aí palestra é uma coisa diferente, em 15 minutos resume. Mas a palestra já é para alguém que entende basicamente do assunto. Aqui, como é uma aula, e aí a gente tem muitos conceitos ao mesmo tempo, não adianta eu falar tudo de uma vez só. Tem que ir devagar. E aí o quadro serve para isso, porque eu escrevo devagar, você aí que tem um tempo para pensar. Claro que essa nova geração tem bastante pressa de aprender, mas não é assim que o nosso cérebro funciona. Para você construir as ligações neurais aí, para você aprender uma coisa nova, não dá para você fazer isso muito rápido, a não ser que você seja um gênio. E se eu for um gênio, eu aprendo tudo rápido, aí tudo bem. Mas provavelmente você não estaria assistindo essa aula aqui se fosse um gênio. Já estaria lá, sei lá, fazendo foguete na NASA já. Mas beleza. Então aqui eu vou dar alguns exemplos de oscilações para vocês do dia a dia. Por exemplo, se você está tocando violão, a corda do violão, o que ela faz? Ela vai e volta, né? Então essa corda do violão, ela vai e volta no movimento oscilatório. Ela é uma oscilação, esse movimento da corda do violão. Mas não precisa ser coisas tão do cotidiano. Quer dizer, se bem que isso também é do cotidiano. A gente pode estar falando da translação da Terra, ou mesmo da rotação. Translação da Terra, do planeta Terra. Porque o que a Terra faz? Todo ano, né, ela dá uma volta aqui em torno do Sol. A Terra todo ano, a Terra é azul, né? Vai lá e dá uma volta em torno do Sol. E a gente chama isso aqui de translação, esse movimento, né? Então ela volta em um determinado período de tempo, ela volta para a mesma posição. O que a gente chama isso? Oscilação. Para quem é da engenharia mecânica, por exemplo, isso aqui a gente vai ver também nesse curso, são os motores. O motor também faz um processo oscilatório, ele trabalha em ciclos. O motor ele faz um ciclo, cada rodada do motor é um ciclo. A gente pode considerar isso como uma oscilação também. Mas é um ciclo mesmo o motor? Pensa, se o motor, cada vez que você desse uma volta, ele parasse num lugar diferente, quando você desse umas 10 giradas no motor, teria explodido já, porque cada rodada que ele dá no motor, ele tem que começar tudo de novo, né? Então esse ciclo aí do motor, ele sempre tem que ser igual. Não dá para você, cada vez que ele roda, vamos supor que está na mesma velocidade, cada vez que ele roda o motor, aí ele está numa posição diferente, ou seja, depois de um tempo você vai estar em uma outra condição, seu motor vai estar fazendo outras paradas aí que você não queria.
Então, beleza, a gente vai estar vendo oscilações, essa aqui é a definição de oscilações, mas a gente não vai ver todos os tipos de oscilações. Como a gente pôde ver aqui, ó, uma oscilação ela pode ser várias coisas diferentes aqui, coisas bem complexas. Oscilação é um termo bem genérico. Nesse curso aqui, ó, a gente só vai ver um caso especial. A gente vai ver o movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Opa. Simples. Esse movimento harmônico simples, que é o nosso MHS, ele é um caso especial de oscilações. Então, ele aqui, ó, é um caso especial de oscilações. Então, a gente vai ver um dos casos só, tá? Oscilações. O que ele tem de especial nisso? Deixa eu um pouquinho para o lado aqui, ó. O que define esse caso especial que eu estou falando para vocês? Para ser um movimento harmônico simples, ele tem que satisfazer duas condições. Então, essa oscilação ela tem que satisfazer duas condições para que seja considerado um movimento harmônico simples. Quais são essas condições? Vou escrever aqui que é importante para você ter anotado aqui. Ó. A força é diretamente... Depois eu volto aqui e explico, tá? Primeiro eu anotar. Diretamente proporcional à distância à posição de equilíbrio. Pode ser que essa crase esteja errado, tá, gente? Posição de equilíbrio. E a gente também tem que a força ela aponta para a posição de equilíbrio. Então, essa força aponta para a posição de equilíbrio. Então, essas são as condições para que a nossa oscilação seja considerado o quê? Um movimento harmônico simples. Ah, não entendi nada, Douglas. O que isso quer dizer? Eu vou escrever a equação que a gente vai trabalhar e aí você vai entender, eu tenho certeza disso. E é uma equação que eu tenho certeza que você já viu também, que é essa aqui, ó, F igual a menos K. Esse K é minúsculo, tá? X. Esse K é minúsculo, tá? Não é o K maiúsculo, não. K maiúsculo geralmente a gente utiliza para energia cinética. Essa equação aqui, ó, ela tem todos os requisitos para descrever um movimento harmônico simples. E se você lembrar dela, você está certo. Essa aqui é a lei de Hooke. Lembra da lei de Hooke, das molas? Inclusive é o que a gente vai ver hoje, molas. Então, a lei de Hooke, ela descreve para a gente um movimento harmônico simples. Então, vamos comparar essa equação aqui, ó, com esses dois critérios para que seja um movimento harmônico simples. Primeiro critério, força diretamente proporcional à distância da posição de equilíbrio. Então, vamos ver aqui, ó, a força é proporcional à posição de equilíbrio. Aqui é que eu não falei para você o que é cada coisa, né? Mas vou escrever primeiro, senão não vai fazer muito sentido, não. Então, vamos lá, esse F aqui é a força. E ele é dado em newtons, né? Se é força no sistema internacional, é em newtons. Esse K é uma constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. E ele vai ser dado para a gente aqui em newton por metro. E esse x é a distância até a posição de equilíbrio. Então, esse x é a distância
É a lei de Hooke, tá, gente? Distância até a posição de equilíbrio. E no sistema internacional, posição, né, é dada em quê? Metros. Exatamente. Se você respondeu aí, você tá certo. Então vamos lá, avaliando aqui as coisas. Força, então, força é esse vermelhinho aqui, ó. Diretamente proporcional à distância de equilíbrio. O que quer dizer proporcional? Quer dizer, se o F muda, a distância muda também. Se a distância muda, o F muda. A força é proporcional a x, ou seja, quando o x muda, muda o F? Muda, beleza. Tá valendo aqui, ó. Então a força depende do x. Mas ele não fala só que é proporcional, ele fala que é diretamente proporcional. O que quer dizer diretamente proporcional? Quer dizer que o x tem que estar elevado a 1. Lembra aqui, ó, diretamente proporcional. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se fosse inversamente proporcional, seria assim, ó. Esse aqui é o inversamente proporcional. Esse aqui é o diretamente proporcional. Então, como está elevado a 1, o x, beleza, diretamente proporcional. Força aponta para a posição de equilíbrio. O que isso quer dizer? Esse sinal de menos aqui, ó, que vai dar isso para a gente. Por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente, mas só adiantando um pouquinho. Eu tenho aqui uma molinha. E aí você tem aqui, ó, vamos supor que essa aqui seja a posição de equilíbrio, tá? Tem um quadradinho e aqui uma mola. Se você estica ela, estiquei a mola. Aquela ali era ser maior para ficar mais evidente. Aquela ali era a posição de esquerda, na esquerda era a posição de equilíbrio. Então você puxou a mola. Instintivamente, para onde que vai aparecer a força? Para cá, né? Então a força, essa força que percebe que a força está apontando para a posição de equilíbrio. Mas se você puxou para a direita, que eu puxei para a direita, o seu x aumentou. Mas a sua força tem que apontar para a esquerda. Então esse sinal de menos faz isso aqui, ó. Se eu puxo para a direita, a força é para a esquerda. E da mesma maneira, se eu comprimo a mola, a força vai para a direita. Então esse sinal de menos aqui, ele satisfaz esse segundo critério, dizendo que a força aponta para a posição de equilíbrio. Mas beleza, por que a gente vai estudar dentre todas as oscilações possíveis? Por que a gente vai estudar justamente o MHS, o movimento harmônico simples? Porque ele tem uma coisinha bem interessante, uma propriedade dele, que qualquer oscilação pequena, se uma oscilação é pequena, ela pode ser aproximada por um MHS. Então vou escrever e depois eu volto aqui, ó. Qualquer oscilação próxima a um ponto de equilíbrio, de um ponto de equilíbrio. Deixa eu ver se eu não estou escrevendo em cima da minha cara, né? Equilíbrio estável pode ser aproximada por MHS. Pode ser aproximada. Por que você não faz uma letra mais bonita, Douglas? Porque demora mais. Quer ver? Aproximada. Eu vou fazer bonito agora, ó. Por um MHS. Tá vendo? Melhorou, né? Um pouquinho a letra aqui. Depois os próximos eu vou fazer mais bonitos. É que demora mais para escrever. Minha coordenação motora é terrível. Tem um acento aqui, né? Mas o que isso quer dizer? Resumindo, se eu lembro lá do meu gráfico de potencial, que é uma montanha. Imagina uma montanha aqui, ó. Um half de skate. Aqui é um ponto de equilíbrio estável, tá? O que é ponto de equilíbrio estável e instável? Se tiver uma montanha assim, ó, eu tô aqui, ó, tô estável, tô em cima, não caio, mas se eu der um toquinho para cá, a bolinha vai embora, nunca mais volta. Esse é o ponto de equilíbrio instável. O ponto de equilíbrio estável é, por exemplo, aqui, ó, que quando você dá um toquinho para a direita, o que a bolinha faz? Vai subindo, subindo, subindo e volta. E vai para cá, e vai para cá, e vai para cá, e vai para cá. Esse é um ponto de equilíbrio estável. Então, sempre que eu tiver uma oscilação próxima aqui, ou seja, uma oscilação pequena, esse movimento aqui vai ser aproximado por um movimento harmônico simples. Então, por mais complexa que seja a minha função, vamos supor que minha função é assim, ó.
Se eu tô aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, e eu tô fazendo pequenas oscilações em volta desse ponto aqui, ó, esse regime aqui ele vai poder ser aproximado por um MHS. Então é por isso que a gente estuda o MHS e não estuda os outros tipos de oscilações primeiro, porque o MHS tem um monte de aplicação em diversas áreas diferentes para diversas funções. Então qualquer função, de novo, qualquer função aqui, qualquer oscilação, se a gente analisa ela só uma oscilação pequena próxima ao ponto de equilíbrio estável, aí o MHS descreve para a gente esse movimento aí em uma aproximação. Então, por isso que a gente vai estudar o MHS. Beleza. Mas para exemplificar o MHS, para não ficar muito aí no mundo das ideias só, a gente vai estudar o MHS a partir do sistema massa-mola, que ele é um MHS, sistema. Aí eu te prometi deixa eu fazer mais bonito, né? Então só para ver como eu não estava mentindo, vamos lá. Aqui, sistema massa mola. Não é perfeito não, mas melhorou um pouquinho. Então a gente vai ver isso aqui a partir de uma coisa chamada sistema massa-mola. Ele é um caso de MHS e aí vai ficar mais fácil a gente entender, porque é uma coisa que você consegue repetir no seu dia a dia. O que vem a ser um sistema massa-mola? Vou colocar uma imagem aí para vocês, na tela de vocês, do sistema massa-mola. Que é isso? O sistema massa-mola é esse aqui, ó, um sistema que tem o quê? Uma massa e uma mola. É isso. O sistema massa-mola tem uma massa e uma mola. A gente chama do quê? Sistema massa-mola. Então, se você tem uma mola e coloca um pezinho aqui, ó, precisa ser um quadradinho? Não. Pode ser qualquer coisa aqui, pode ser um chinelo, o que quer que seja, uma pedra. Se você tem esse sistema aqui que tem uma massa e uma mola, a gente chama ele do quê? Sistema massa-mola. Simples assim. Opa. Então é isso que a gente vai estudar, o sistema massa-mola. E aí, relembrando aqui, ó, esse sistema massa-mola, ele é descrito matematicamente, lembrando que hoje a gente vai fazer só descrição matemática da lei de Hooke, que era F igual a menos kx. Lembra que esse K é minúsculo. Então, o sistema massa-mola é descrito matematicamente pela lei de Hooke. Uma das maneiras matemáticas, tá? De a gente descrever. E esse sistema massa-mola, ele realiza um MHS, né? Realiza um MHS. Por isso que a gente vai estudar o sistema massa-mola, porque ele faz isso aqui que a gente precisa e ele é fácil de compreender, porque é uma coisa que você pode fazer na sua casa mesmo, com uma mola, deve ser uns R$7 uma mola. Prende ela numa garrafa PET e aí você já tem o seu sistema massa-mola. Mas vamos lá, vamos descrever aqui o nosso sisteminha. Então, vou desenhar ele aqui ó, na horizontal, porque fica mais fácil. Primeira coisa que a gente precisa descobrir no nosso sistema massa-mola é a posição de equilíbrio. Então, tá aqui, ó, meu sistema massa-mola. Essa aqui é a minha massa, essa aqui é a minha mola. Esse aqui é o M. A gente tem que descrever, encontrar na realidade, ou saber qual é a posição de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que eu vou procurando a posição em que não tem força nem empurrando a mola e nem puxando. Então vamos supor que essa aqui seja a posição de equilíbrio, tá? Então essa aqui é a posição de equilíbrio e esse aqui é o x igual a 0. Essa aqui é a posição de equilíbrio. Então, posição de equilíbrio. Equilíbrio. O que acontece se eu pego essa minha mola e estico ela um pouco? Aqui vou esticar a mola. Se eu estico essa mola, a posição de equilíbrio era essa daqui, ó. E esse meu x, ele passa a ser positivo, né? Porque eu tenho agora aqui, ó, um ΔX. Um ΔX. E aí o que vai acontecer? Vai surgir uma força para cá. Isso aqui, instintivamente, você consegue
entender aqui, né? Agora, se eu comprimo a minha mola, comprimo ela, aí o que que vai acontecer? Vai aparecer, cadê o X aqui, ó? Vai aparecer o quê? Uma força para cá. É assim que funciona o sistema massa-mola. E olha só, percebe que a força ela sempre está apontando para a posição de equilíbrio, né? Se eu vou para a direita, ela aponta para a esquerda, para a posição de equilíbrio. Se eu estou indo para a esquerda aqui, ela aponta para a direita, que também é a minha posição de equilíbrio. Ah, e esse K aí, Douglas, o que é esse K? Porque o X eu entendo, né? O X é o quanto que eu andei aqui, ó, é o verdinho aqui, ó, ΔX. O F eu entendo, força, beleza. E o que é esse K? Que é uma que você escreveu aqui, constante de proporcionalidade. Para a gente, para a mola, no caso específico da mola, esse K, a gente chama ele de constante elástica da mola. Constante elástica, tá? Elástica. E vai ser dado em Newton por metro. Mas o que vem a ser isso? O que me descreve isso? Isso aqui me dá a diferença dos tipos de mola que eu tenho. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho vários tipos de mola. Então esse K, ele me diz quão fácil vai ser de eu esticar a mola ou não. Então olhando aqui, ó, qual mola vocês acham que vai ser mais fácil de esticar ou comprimir? Essa daqui, ó, né? Então ela tem o K, o menorzinho, né? Um Kzinho. Agora se eu pego essa mola aqui, ó, da direita, percebe, ó, só de ver que eu já sei que vai ser muito mais difícil de esticar ela. Então o K dela vai ser maior. Se eu pego uma mola maior ainda, aí o K dela vai ser muito maior. Então o K ele me diz aí quão difícil que é de eu esticar ou comprimir essa mola. Tem um detalhe aqui, ó, porque a maioria das molas que a gente consegue comprar assim para nossa casa, elas são dessa maneira aqui, ó. Tá vendo que os anéisinhos estão todos juntinhos? Então ela já tem uma propriedade, ela foi feita dessa maneira, que o ponto de equilíbrio dela é menor do que esse tamanho aqui que ela tá. Então ela está sempre comprimindo, tá? Então cuidado aqui, ó. Quando a gente está falando do sistema massa-mola, em geral a gente está referindo para essas molas em que a gente consegue comprimir ela mais. Aquela que ela não consegue comprimir mais, essa aqui também não, porque os anéisinhos um já começa a bater no outro. Então quando os anéisinhos estão juntos aqui, a posição de equilíbrio já foi ultrapassada já. Ela está sempre esticada. É como se ela sempre tivesse esticada essa mola aqui, ó. Ela sempre está fazendo força para dentro, porque a posição de equilíbrio dela seria uma mola mais comprimida. Só que como ela não consegue, então ela fica assim. Então só cuidado aqui, por isso que você... Ah, mas eu não consigo comprimir a mola. É que depende da mola, não tem como. Mas essa aqui eu, por exemplo, daria. A posição de equilíbrio dela, você está aqui paradinho. Você poderia comprimir ou esticar. Aqui você não consegue comprimir mais por conta da maneira que foi feita a mola. Mas ainda vale, tá? Você só não consegue atingir a posição de equilíbrio. Mas beleza, vamos então fazer o que eu prometi para vocês que era a aula de hoje, que é a descrição matemática desse sistema massa-mola. Então vou liberar um pouquinho de espaço aqui. E aí a gente vai aqui, eu vou até deixar mais espaço para cá, para caso seja necessário. Então a gente está aqui no número 5. Eu quero fazer, o que eu estou querendo fazer? A descrição matemática. Descrição matemática. O que eu quero dizer com isso? Temática. E eu quero saber descrever a posição dessa massa laranja aqui, ó. Então, o que a gente quer fazer? Vou escrever aqui, ó. O que eu estou chamando de descrição matemática? O que a gente quer? Nós queremos... Opa! Faltou um E aqui, ó. Então, o que nós queremos fazer? Queremos encontrar a posição da massa, entre aspas, tá? Em função do tempo. Em função do tempo.
Função do tempo. Vou até trocar aqui a posição por verde, que vocês já vão entender por quê. Posição. O que isso quer dizer, matematicamente traduzindo? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar uma equação assim, ó, x de t. O que essa equação me diz aqui, ó? Ah, se eu te falar o tempo, né? Lembrando uma definição de função. Se eu te falo o tempo, o que você me fala? A posição. Então, essa função aqui, ó, ela não está multiplicando, está dizendo que x é uma função de t. Esse é meu objetivo, é isso que eu estou chamando de descrição matemática. Eu quero, para qualquer instante de tempo, eu saber que posição que está essa massa laranja aí. É isso que eu quero fazer. Para isso, eu vou começar com essa lei de Hooke, né? É o que a gente sabe. Ela serve não. A gente já sabe que a mola faz uma força dessa maneira aqui, ó. É K vezes o X. Isso aqui é o que a gente sabe, né? Mas aí o que a gente vai utilizar? Vamos lembrar também da segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton. O que me dizia a segunda lei de Newton? Ela dizia que F, força, era igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar aceleração de verde, de azulzinho. Então, força igual a massa vezes a aceleração. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso escrever essa aceleração em termos da posição. Vamos lembrar que a aceleração ela pode ser encontrada derivando duas vezes a posição em relação ao tempo. Então, eu posso trocar esse A de aceleração por d quadrado x a dt quadrado. Então, vou fazer isso daí. Como que vai ficar essa equação? Segundo a lei de Newton, como que ela vai ficar aqui para a gente? Ela vai ficar que F é igual a m, que é a massa, vezes d quadrado x a dt quadrado, né? Vou colocar aqui para aproveitar as cores. D quadrado x a dt quadrado. Então, foi isso que eu encontrei. Mas olha só, repara que eu tenho f nas duas equações, né? F nessa equação e f nessa equação aqui. Ou seja, eu vou igualar esses lados aqui, ó. Esse lado vai ficar igual a esse lado aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui menos o kx, menos kx é igual a m. Não precisa saber de cor essa dedução aqui não, tá, gente? Só estou mostrando de onde que vem. Inclusive, a gente não vai conseguir fazer ela até o final, porque tem matemática avançada nela. Mas só para você ver da onde que vem, para não aparecer uma equação do nada aí cuspida na cara da galera. Então, é isso aqui que eu encontrei até agora. D quadrado x, esse aqui, menos kx igual a m, d quadrado x a dt ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse negócio aqui, ó, esse lado aqui. Essa derivada segunda. Ela vai ficar assim, ó. D quadrado x a dt ao quadrado vai ser igual, só que para eu isolar, o que eu preciso fazer? Passar a massa dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos kx sobre m. Opa, m é laranja, né? Tá. Sobre m. Então, é isso que eu tenho até agora aqui, ó. Isolei essa derivada segunda aqui. E aí, para facilitar a nossa vida, ou não, né? Eu vou chamar de um apelido o k sobre m. Então, o que a gente vai fazer? Vou até liberar para cá. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai chamar esse k sobre m de outra coisa. Então, vamos chamar o k sobre m e eu vou dizer que esse k sobre m é o quê? Ele é ômega ao quadrado. É isso que eu vou dizer para ele. Agora, a partir de agora, você se chama ômega ao quadrado. Esse é o seu nome agora, k sobre m, para simplificar.
E aí, como é que vai ficar essa minha equação aqui? Ela vai ficar assim, ó. D quadrado x a dt ao quadrado igual a menos ômega ao quadrado vezes o x. E aí a gente meio que para por aqui, porque essa aqui é uma equação diferencial. E aí, para você resolver, a gente precisa de um cálculo um pouco mais avançado. Você tem algumas partes exponenciais imaginárias. Tem a solução exata dessa equação diferencial aqui, ela não é assim tão simples. Eu acho que você vê isso em cálculo 3 ou matemática 3, se eu não estou enganado. Depende da sua faculdade. Mas isso aqui é uma equação diferencial, né? E aí, se a gente for buscar a solução dessa equação diferencial, que já é conhecida já, a solução dessa equação diferencial é da seguinte forma. O que quer dizer solução, né? Eu quero isolar o x. Ela fala assim para mim, x de t é igual a vezes o cosseno. Esse aqui é um dos braços da equação aqui, tá? Ômega t mais φ. Vou precisar de outra cor ainda, inclusive. Qual cor que a laranja não está usando? Mais φ. E é com essa equaçãozinha aqui que a gente vai trabalhar até o final da aula e na aula que vem. Essa equação ela me diz o quê? A posição em função do tempo. Então, eu te digo o tempo. E aí você me diz qual é a posição que estava essa massinha laranja. Então, vamos lá. Vou liberar um quadro totalmente novo, porque a gente vai trabalhar com essa equação. E é essa equação que você tem que bater o olho e saber para que serve cada uma dessas coisas. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Lembra que eu falei no começo que tinha uma equação de oscilações, que a galera tinha dificuldade? É essa equação aqui que a gente vai trabalhar. É essa equação que quando eu falar para você o que é o A, você tem que saber. Como é que trabalha com esse ômega t? Tem que saber também. E esse φ? Também tem que saber. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Ah, mas é muita letra, muita corzinha, eu não sei como é que faz isso daí, Douglas, porque eu bato o olho e não sei. Qual que é a única maneira que você consegue bater o olho e descobrir? Ficar olhando por muito tempo, brincar com a equação, trabalhar com ela. É igual quando você baixa um aplicativo novo pela primeira vez. Vamos supor que você baixou o TikTok pela primeira vez na sua vida. Você não sabe onde é que estão os botões. Demora um tempo até você descobrir, se eu apertar aqui, girar para cima, aparece outra pessoa dançando. Ou então, no maisinho, eu publico alguma coisa. Demora um tempo para você sacar onde é que estão os botões. É a mesma estratégia aqui. Demora um tempo para você entender para que serve cada um desses botõezinhos aqui. Imagine que cada letrinha é um botão. Demora um tempo para você entender o que cada botão faz. É isso. De primeira, ninguém nunca aprende. Então, eu vou escrever... Tá, tem gente que aprende primeira, que é o pessoal genial, mas 99% da população não vai ser dessa maneira, né? Então, eu vou repetir aqui, vocês já vão entender o que eu estou fazendo, porque a gente vai trabalhar com essa equação por muito tempo, então eu vou dar destaque para ela aqui, né? Estou só copiando para eu não perder as cores. A cosseno de ômega t mais φ. Beleza, copiei. Eu quero deixar ela no meio da tela, aqui em cima. Aqui, ó, isso aqui que eu queria fazer. Então tá aqui, essa equação que a gente vai trabalhar e a gente quer entender o que é cada uma dessas coisas. E eu vou escrever aqui pra gente. O x é a posição da massa. Posição. Não vou colocar da massa, tá? Vou colocar só a posição. E é dado em quê? Em metros. Esse A que aparece é a amplitude. Amplitude. Já vamos ver o que quer dizer amplitude. Mas é a amplitude do meu movimento. E ela também vai ser no sistema massa-mola, tá? No sistema massa-mola ela também vai ser dada em metros. O T é o tempo, né?
Ter o tempo. E tempo é dado o quê no sistema internacional? Segundos, isso mesmo, parabéns. Agora começou as coisas aqui mais complicadas. Cosseno é o quê? É função cosseno. Esse eu não vou escrever, tá? O ômega. O que é o ômega? O ômega é um negócio que a gente chama de frequência angular. Frequência angular. Essa frequência angular, ela é dada em radianos por segundo. Por segundo. É a mesma coisa que o ômega de antes, velocidade angular. Só mudou aqui, ó, a nomenclatura, né? Porque agora eu tenho um sentido de ir e voltar. Mas é o mesmo ômega que a gente tinha antes, tá? Se você lembra da velocidade angular, é a mesma coisa. Frequência angular e velocidade angular são bem semelhantes aí nesse caso, não precisa se preocupar. E por último, a gente tem o φ, que é a fase. Isso que a gente vai trabalhar menos, mas a gente vai trabalhar igual. A fase. E é dada em que no sistema internacional? Em radianos. Por que eu coloquei uns entre parênteses e outros não? Vou colocar tudo entre parênteses. Esse que vai ser dado em radianos. Então, esses são os elementos básicos que a gente tem na nossa equação. E esses elementos, o seu objetivo aqui é entender para que serve cada um deles. É esse o seu objetivo. Saber para que serve cada um deles e onde que isso aplica na equação e como que isso funciona. Então, vou abrir aqui um appletzinho para a gente que vai te auxiliar a entender isso daqui. Então tá aí, esse é o appletzinho aqui que eu uso para fazer, esse é feito no software Matemática, e aí ele simula aqui uma mola caindo, ele não é muito bom, tá? Mas dá para a gente tentar entender. Então observa aqui esse massa-mola, e aqui eu tenho uma função que a gente vai aprender a desenhar logo logo. Então o que está fazendo? Ó, conforme o tempo passa, a mola sobe e desce, né? Aí depois ela termina e começa meio esquisito. Mas ela sobe e desce, então conforme o tempo passa, a mola sobe e desce. Esse A de amplitude é o que? Vou aumentar para você entender. Ó. Aumentei a amplitude. O que aconteceu? Agora o movimento, olha só, ele tem maior, né, amplitude. Ele sobe e desce em valores maiores. Se eu diminuo, ele fica um movimento muito mais contido. Se eu aumento, ó, o movimento aí muito maior, né? Então, para isso que serve a amplitude. A amplitude me diz isso daí. E essa frequência angular, para que serve? Vou aumentar a frequência angular. Quando aumenta a frequência angular, olha só como ele vai muito mais rápido. Então, frequência angular e define quão rápido eu subo e desço. Ó, se eu diminuir a frequência angular, o que acontece? Até a mola até fica esquisita. Mas se eu diminuo o ômega, lembra que não é um W, é um ômega, essa frequência angular, aí ó, ele, aumentei, ele vai um pouquinho mais rápido. Vou aumentar mais, ó, vai muito mais rápido. Ah, e essa fase aí, Douglas, que apareceu, essa fase, ela me diz onde que o movimento começa. Aí é mais fácil você olhar aqui pelo gráfico. Aqui no gráfico, quando o tempo aqui está na horizontal e o Y é a posição em X. Posição X em metros, né? Então, começa aqui, ó. Quando eu estou no tempo igual a zero, o objeto está aqui em cima. Se eu mudo a fase, ó, quando o tempo está em zero, tá vendo que está mudando a posição inicial? Então, a fase você pode imaginar como se fosse a posição inicial do meu movimento. Para isso que ela serve. Ela não altera o movimento em si, ela só altera onde que eu começo cabe a mola. Será que começa a mola lá em cima, no meio, lá embaixo, no valor intermediário? Isso é a fase que vai me dizer isso daí. Então, recapitulando, né, o tempo vai passando com o tempo, normal. Amplitude me diz aqui ó, o meu movimento, se ele é maior ou menor. A frequência angular me diz a velocidade com qual eu faço esse movimento. Que eu vou diminuir bastante. Que até meio que bugou, né? E a fase é que ela me diz onde é que eu começo o meu movimento. Então, esses são os elementos básicos aqui da minha equaçãozinha. Então, de novo, terceira vez, vamos recapitular. A amplitude me diz aqui se a oscilação vai ser maior ou menor. A frequência angular, o ômega, quanto maior é o aumento, mais rápido eu faço a oscilação. E a fase me diz onde é que eu começo. Então, esses são os elementos básicos aí dessa minha equação. A gente vai voltar aqui e vai trabalhar bastante com ela. Mas antes tem ainda duas variáveis aí que vão aparecer bastante para a gente. E a gente vai ver, a gente vai ter que trabalhar com todas elas, não vai ter jeito.
A primeira delas é o Fzinho aqui, ó. Vai aparecer um Fzinho pra gente, que é a frequência. Frequência. A frequência, ó, cuidado, não confunde com frequência angular ômega, é só frequência, não tem o angular. Ela é dada em 1 por segundo ou hertz. Frequência vai aparecer bastante pra gente, tá? Para você memorizar. Vamos pensar assim, ó, vou perguntar para você. Com que frequência você vai no mercado? Aí você me fala uma vez por semana. Ou então, com que frequência você toma banho? Uma vez por dia. E aí você pensa que é sempre alguma coisa e depois embaixo uma unidade de tempo. Então a frequência, ela me diz com que frequência você vem aqui, com que frequência essa oscilação ocorre. É um pouco diferente da frequência angular, porque aí na frequência angular eu estou querendo saber o quanto que eu percorri desse meu movimento circular. A frequência me diz quantas vezes eu faço essa volta completa aí. Inclusive, essa frequência é a mesma de quando você ouve o rádio, né? Quando você ouve o rádio que vem aqui, ó, você escuta do cara, é 101,5 MHz. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa onda eletromagnética que ele manda aqui, ela oscila com uma frequência de 101,5 milhões de hertz, né? Hertz é a unidade básica, esse emissão grandão aqui quer dizer milhão, então multiplica por 1 milhão. Então frequência aqui vai aparecer pra gente bastante, até mais do que frequência angular mesmo, tá? Apesar de que na equação ela é definida com a frequência angular. Eu posso fazer uma relação direta de uma com a outra, são aqui proporcionais. Então a frequência, eu posso encontrar ela pegando a minha frequência angular e dividindo ela por 2π. Então, se eu tenho a frequência angular, eu consigo achar a frequência, e se eu tenho a frequência, eu consigo achar a frequência angular, e assim por diante, né? E vice-versa. Então, uma faz parte da outra aqui, então não é uma coisa extra aqui que você tem que calcular, é só uma constante que separa uma da outra. Se você sabe uma, você consegue calcular a outra facilmente, mas não vai confundir frequência com frequência angular. São coisas parecidas, porém diferentes. Outra coisa, o último aqui que vai aparecer para a gente, que é o período. Esse T maiúsculo aqui, ó, é maiúsculo, não confunde com T minúsculo. Ele é o período. O período ele é dado em segundos. Essa é a unidade do período. O que é o período? O período é o tempo que leva para fazer uma oscilação completa. Tempo que leva para fazer uma oscilação completa. Uma oscilação completa. Então, esse período é o quê? É o tempo que leva para fazer uma oscilação completa. Eu consigo relacionar ele com outras grandezas? Consigo, sim. Eu sei que o período é igual a 1 sobre a frequência. Que cor que é a frequência? Roxo, né? 1 sobre a frequência. Estou fazendo F de forma, peraí. Então, período é 1 sobre frequência. Então, se eu sei a frequência, eu sei o período. O período é tipo, quanto tempo você levou para fazer esse movimento aí? 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 1 hora. Período de translação da Terra, 1 ano. Então, esse período aqui me diz o tempo que eu levo para fazer uma volta completa. Eu também posso encontrar o período em termos do ômega, obviamente, porque o F e o ômega eles estão relacionados. Então, ele vai ser dado por 2π sobre o ômega. Então, todas essas grandezas elas são auxiliares, tá? Elas estão aqui só para auxiliar você. Não são necessariamente grandezas independentes. As grandezas independentes são essas aqui, ó, que estão na minha equação. E aí a frequência e o período eu utilizo para facilitar a minha vida, porque é mais fácil de interpretar o que está acontecendo. Mas na equação são essas aqui as variáveis que eu tenho, mas você vai ter que saber frequência, vai ter que saber período também, vai aparecer bastante para a gente. Então, para a gente fixar esse conteúdo, vamos fazer um exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Eu tenho um sistema massa-mola, tá aqui, e aí
eu vou te dar alguns valores aqui, ó. Essa aqui é a minha massa. E eu vou dizer para você que essa massa, ela é de 100 gramas, então 0,1 quilogramas. Eu fiz de laranja também, porque acabaram as cores, mas essa aqui é a massa laranja, igual eu estava fazendo antes, tá? O cada mola, não lembro que cor que era, vou fazer de vermelho. O cada mola, constante elástica dessa minha mola, depende da mola que eu escolhi, vamos supor que seja 10 newtons por metro, tá? E a minha amplitude, essa minha amplitude aqui, ó, que é o máximo que a mola vai descer, eu vou dizer para vocês que ela também é 10 centímetros. É isso? É esse o valor? Não, 20 centímetros, para ficar melhor, para não confundir ali. É igual a 20 centímetros ou 0,2 metros, né? Melhor, opa, de novo. 0,2 metros. Então, essa é a amplitude do movimento. Ele desce aqui, ó, 20 centímetros. Ficou ruim, né? Tudo na mesma cor. Mas beleza. E eu sei também, vou falar para vocês aqui, que a fase é zero, tá? A fase é zero. O que eu vou querer fazer? Partindo desses dados, ó, o que eu te falei? Eu te falei a massa que eu tenho, a amplitude do movimento, cada mola é a fase. Eu quero que você me construa essa equação aqui, ó. Essa equação que eu quero que você construa. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. O A eu tenho. Então, vamos lá. O A eu tenho. Vou começar aqui, ó. X de t, que é a equação que eu quero encontrar. X de t. O A eu tenho. Quanto que é o A? É 0,2, né? Então, eu já substituí, ó. Aqui, ó. Estou copiando essa equação, mas substituindo os valores que eu tenho. O A é 0,2 metros, já está no sistema internacional. Aí vem o cosseno é cosseno mesmo. E aí vem o ômega. Mas como que eu encontro esse ômega aqui, ó? Esse ômega vem lá da nossa definição dele. O que a gente definiu? Que ômega ao quadrado era igual a K sobre M. Foi assim que a gente definiu o ômega. Então, se eu sei o K da mola e a massa, eu consigo encontrar o ômega. É só passar a raiz quadrada aqui, ó. Ômega é igual a raiz de K sobre M. K sobre M. Então, o que eu substituo aqui no lugar do ômega? Raiz de K sobre M. Raiz de K. Quanto que é o K? 10, né? Quanto que é a massa? 0,1. O T fica T mesmo. E o φ é zero, né? Vou até colocar o mais zero aqui só para ficar mais completinho. Mais zero, né? Mais zero. Então, fiz aqui a minha equação. Essa minha equação vai descrever onde é que está a posição dessa mola conforme o tempo passa. Eu ainda posso simplificar ela um pouquinho mais. Posso colocar ela assim, ó. X de t vai ser igual a 0,2 que multiplica o cosseno de... Quanto que é isso aqui, ó? Isso aqui vai dar 10 dividido por 0,1 é 100. Raiz de 100 é 10. 10t. E acabou. Essa é a equação aqui que eu tenho para descrever o movimento desse meu sistema massa-mola em específico. Quer ver para que serve essa equação? Vamos supor que eu quero saber onde é que vai estar essa mola quando o tempo for zero. Então, se eu quiser saber onde vai estar a mola quando o tempo for zero, eu vou trocar o t por zero. Então, quando o relógio marca zero, que posição que ele vai estar? Então, aqui é 0,2 cosseno de 10 vezes zero. E esse cosseno aqui, ó, me deu o quê? Cosseno de zero, né? Cosseno de zero é 1. Então, vai ser... Opa! X de zero igual a 0,2 vezes 1, que é 0,2 mesmo. Então, a posição dele, ele vai começar aqui, ó, esticado de 0,2 metros. Ele vai começar o movimento o mais esticado, na verdade, não o mais esticado possível, o menos esticado possível, né? Ele vai estar aqui em cima do movimento. É isso que a gente encontrou aqui. Ele vai estar lá no topo do movimento.
Que mais que eu posso encontrar com essa equação? Eu posso tentar encontrar, por exemplo, o período. O período. Só para deixar mais completinho aqui, ó. Esse ômega a gente encontrou ele como? Ele virou 10, né? Então é 10 radianos por segundo. Cuidado com a unidade. 10 radianos por segundo. Vamos, antes de encontrar o período, vamos achar a frequência, então. A frequência. Frequência, como que eu calculo ela? Eu consigo calcular a frequência a partir da frequência angular. Ela é igual a ômega sobre 2π. Foi o que a gente encontrou lá. Ômega dividido por 2π. Então é só fazer a conta aqui. Isso aqui vai dar 10 dividido por 2π. Isso aqui vai dar 5 sobre π hertz, ou 1 por segundo. Se quiser, você pode dividir isso aqui na calculadora, mas não... É bom, vou dividir aqui na calculadora, vai. Cadê aqui? Vamos fazer 5 dividido por 3,1415. Deu 1,59. 1,59 Hz. Então, o que vai acontecer? Em 1 segundo, eu dou 1,59 da volta. Uma volta e 0,59. Então, em 1 segundo, eu dou mais do que uma volta completa. E o período? Como que eu posso calcular o período? Vamos só tentar associar primeiro o período com o movimento dessa mola aqui, ó. A gente concluiu aqui, ó, que essa mola ela começa esticada, ou depende de onde você coloca aqui o seu referencial, mas vamos imaginar que ela começa ao máximo comprimido aqui. E aí o que ela faz? Ela desce até o ponto de equilíbrio. Então vamos supor que esse seja o ponto de equilíbrio. Aí depois o que ela faz? Ela desce até o esticado máximo. Aí ela começa a subir até a posição de equilíbrio. E aí depois ela comprime de novo aqui, né? Comprime de novo. E aí começa todo o ciclo novamente. Ela vai para cá de novo. E assim por diante. Vou ligar aqui os pontos só para você ver que interessante que fica assim. Tá aqui. O período é o quê? O período é o tempo que leva para fazer uma oscilação completa. Então, qual é o tempo que demora para fazer uma oscilação completa? Qual é essa oscilação completa? Estou aqui em cima e vou até aqui embaixo. Cuidado para não confundir isso aqui com uma oscilação. Uma oscilação completa, eu tenho que voltar na posição que eu estava antes, mas eu preciso estar na mesma direção do movimento. Então, eu estou aqui, ó, desço e subo. Então, tudo isso aqui vai ser um período, esse tempo que leva para fazer tudo isso. Cuidado com uma coisa aqui, ó, se eu avalio, por exemplo, o movimento começando da posição de equilíbrio, ó, agora vamos supor que essa é a posição de equilíbrio e ele está descendo. Então, ele está descendo, desci, aí eu subo até a posição de equilíbrio de novo, aí eu comprimo a mola, opa, laranja, né? E aí depois eu volto aqui para o meio. Tem muita gente que confunde o seguinte, ó, ela estava nessa posição, eu vou fazer o tracinho verde aqui, peraí. Ela estava aqui, ó, nessa posição, desceu e voltou para a mesma posição. Ah, então isso aqui é um ciclo completo. Não é, cuidado, ó, porque ele não vai e volta nessa posição. Aí ele vai lá para cima e depois que ele volta para o meio. Um ciclo completo é isso aqui, ó. Cuidado, então, para você entender o que é o seu ciclo completo. Mas beleza, eu quero calcular o período, que é o tempo que ele leva para fazer um ciclo completo. Lembrando que ele para aqui, ó, tá? Aqui já é o segundo ciclo começando já. Então, esse aqui é o ciclo que eu tenho. Vamos lá, período, né? Como que eu calculo o período? Período é 1 sobre frequência. Ou então, se eu quiser, eu posso escrever ele como 2π sobre ômega. Sobre ômega. Você escolhe a equação que você quer utilizar, tá? Anota todas elas, aí você bate o olho e tenta
escolher qual delas você vai usar. Então, para o período aqui, ó, como é que vai ficar? Período igual a 2π. Quanto que era o ômega? 10, né? Isso aqui dá para fazer de cabeça, dá aproximadamente 0,68 segundos. O que é esse 0,68 segundos? É o período, que é o tempo que leva para fazer um ciclo completo. Então, em 0,68 segundos, eu faço um ciclo completo. O que mais eu preciso saber fazer utilizando essas equações aqui? Porque eu já deduzi aqui, ó, se eu perguntar lá para vocês, encontre a equação do movimento oscilatório, é para você encontrar essa equação aqui, ó. Encontrei a equação. Aí eu vou pedir para você lá, faça o gráfico. Isso aqui é super importante, fazer o gráfico também, por isso que a gente vai fazer. Vamos lá, escrever a equação que eu encontrei. E aí a gente vai fazer o gráfico. Eu tinha encontrado aqui x de t é igual a A que é 0,2, cosseno de 10t. Não é isso que eu encontrei? E aí eu peço para você, esboce o gráfico. Que gráfico é esse? Eu quero que você me mostre o gráfico da posição em função do tempo. Vamos imaginar que eu tenho um sismógrafo. Você já viu um sismógrafo? O sismógrafo é aquele negócio que fica vendo terremoto. Então, basicamente, você tem uma agulha aqui, ó. Uma agulha. E aí fica passando um papel aqui embaixo. O papel vai passando e aqui tem uma agulha aqui, ó. Com uma caneta. Ou uma caneta, né? E aí a Terra vai tremendo e ele vai fazendo desenho aqui, ó, no papel, ó. Mas esse aqui tá de cima, né? Eu quero que você faça esse desenho de frente. Como se fosse um sismógrafo desenhando aqui, ó. Você vai com a caneta varrendo e aí você descreve a oscilação. Como que eu faço esse desenho? Primeira coisa, vamos definir os nossos eixos do nosso gráfico. Eu vou ter aqui assim, ó. No eixo horizontal, você coloca o tempo em segundos. E no eixo vertical, você coloca a posição em metros. O que eu preciso saber para encontrar esse meu desenho aí? Para eu conseguir encontrar o meu desenho? Eu preciso escrever alguns pontos. Eu não preciso de todos os pontos possíveis, porque é impossível de encontrar. Eu preciso só de alguns pontos. Então, vamos começar com o que eu já sei. Eu já calculei aqui para a gente que no tempo igual a zero, ele está na posição 0,2 metros. Então, aqui em cima, ele vai estar na posição 0,2 metros. E ele começa aqui em cima, beleza? Começa aqui em cima. E aí, qual é o movimento natural dessa minha mola? O que ela vai fazendo? Ela vai fazendo um movimento senoidal assim, ó. Ela vai descendo primeiro. Até quando que ela desce? Ela desce até a amplitude, só que com o sinal negativo. Então, ele desce aqui, ó, até menos 0,2 metros. Aí desce, e aí o que ele faz? Sobe de novo. Tá meio torto, tá? Mas dá para entender. Aí ele desce de novo. E vai fazendo assim, é uma função senoidal. Então, para eu conseguir definir o meu gráfico, fazer o esboço do gráfico, vamos supor que estivesse bonito, tá? Depois na sua casa você faz ele bonito. Para eu conseguir definir esse gráfico, eu preciso colocar no mínimo duas coisas. Uma marcação no eixo vertical e uma marcação no eixo horizontal. E aí eu consigo saber todo o meu gráfico. Eu sei que é uma função cosseno, e aí com essas duas informações eu consigo fazer meu gráfico, o esboço do gráfico está pronto. Então aqui, ó, no eixo vertical eu já tenho a marcação, porque eu sei da amplitude. E aí eu sei que ele é uma função senoidal, porque é uma função cosseno aqui, né? Eu sei que ele vai ser desse formato, mas eu não tenho nenhuma marcação no tempo. Mas aí eu sei que o período é 0,68 segundos. Então o tempo que ele leva para sair lá de cima e voltar até aqui, ó, é um período. Isso aqui é um período. Ou seja, eu vou aqui embaixo, ó, e marco quanto tempo que levou para ele sair daqui e chegar aqui, o tempo de um período, ou seja, 0,68 segundos.
Tá pronto os esboço do meu gráfico. Porque com isso eu já consigo calcular tudo. Se eu quiser, eu posso pegar uma régua e aí eu pego na metade dele, aqui ó, é 0,34. Que aí eu tô aqui embaixo, ó. Com essas duas informações que eu coloquei, com essa daqui e essa daqui, eu consigo encontrar tudo. Eu posso pegar uma régua e encontrar isso aqui. Ah, e se eu estiver nessa posição aqui, ó, qual que é a altura? Aí eu pego uma régua, faço a proporção e encontro. Ou também posso encontrar o tempo aqui. Então, o esboço do gráfico, o que você tem que fazer? Vai ter que ficar uma função senoidal. Primeiro, você tem que saber onde é que o seu gráfico começa, depende da fase que você tem. Nesse caso, a fase era zero, então ele começa lá em cima, moleza. E aí, o que eu quero que você faça para a gente conseguir entender o gráfico, não esquece de colocar os eixos, tá? Super importante você colocar os eixos. Se você estiver assistindo televisão, você vai ver que tem vários gráficos sem eixos que o pessoal faz e mostra pra gente. Mas está errado o gráfico sem eixo? Está errado sim. Está errado, já perde nota. Então o gráfico tem que, os eixos, você tem que colocar as unidades nos eixos. Você não pode fazer um gráfico sem eixos, porque senão não dá para entender o que está acontecendo. E aí, nesse caso, que é um gráfico quantitativo, você tem que colocar marcações numéricas em ambos os eixos, pelo menos uma, pode ter mais, mas em ambos os eixos você tem que ter pelo menos uma marcação numérica. Por exemplo, aqui no eixo vertical eu marquei o 0,2 e o menos 0,2, e no eixo horizontal eu marquei o tempo aqui de 0,68. Precisaria ser o período completo? Não, você poderia colocar qualquer valor intermediário, mas faz mais sentido já colocar o período porque eu consigo identificar onde é que ele se encontra, né? Muito mais fácil. Vamos então fazer mais um desses aqui para a gente repetir, né? Para a gente absorver melhor. Vamos lá, limpei o quadro aqui para ficar mais fácil da gente ver as coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar a nossa equaçãozinha aqui bem grande, porque vai facilitar a nossa vida depois, né? Então era x de t. Escreve ela várias vezes. Cada vez que você escreve, ela vai ficando mais fácil. Igual a cosseno de ômega t mais o φ. Então tá aí a nossa equação. E aí eu vou passar para vocês já uma equaçãozinha do meu MHS. Vamos supor que a minha equação, o enunciado diz assim, ó, x de t, vou dividir no meio, peraí. X de t é igual a 4 cosseno de πt. É isso. E aí eu peço para você encontrar qual é a amplitude, por exemplo. Está no Sistema Internacional aqui, tá? Preciso que você encontre a amplitude. Ah, não sei fazer isso. O que você faz? Você pega a nossa equação e desenha ela em cima ou embaixo, né? Depende de onde você quiser. Vou escrever aqui, pera aí. Estou adiantando aqui. Cosseno de πt, de ômega t, mais φ. Então essa é a nossa equação genérica aqui, e a de baixo é a nossa equação do nosso sistema propriamente dito. É claro que ele não vai te dar tudo coloridinho, tudo bonito. É você que tem que descobrir. Como que você descobre? Compara uma equação com a outra. Olha aqui, ó, amplitude. O que você acha que é amplitude? É esse 4 aqui, ó. O que você acha que é o ômega? É esse π aqui, ó. O que é o φ? O φ não tem nada, então ele é zero, né? Então ele é zero. Então se eu te perguntar qual é a amplitude, a amplitude é 4 metros, supondo que esteja no Sistema Internacional. Qual é a frequência angular? É igual a π radianos por segundo, não esquece da unidade. Qual é a fase? É igual a zero. Então, esses aqui são os elementos da minha equação. Só batendo o olho aqui, você já consegue descobrir qual é a amplitude, qual é a frequência. Então, escreve uma equação embaixo da outra ou em cima da outra, que você consegue associar aqui muito fácil. Vamos encontrar as outras coisas aqui que a gente tinha. Frequência. Lembra lá, frequência é igual a ômega sobre 2π. Sobre 2π. No nosso caso, o ômega é π. Π dividido por 2π é igual a 0,5 Hz. Quero achar também o período. Período, como é que eu vou fazer o período? Lembra, período igual a 1
sobre frequência, é uma das maneiras de a gente encontrar. Então, isso aqui vai dar 1 dividido por 0,5. 1 dividido por 0,5 é 2 segundos, né? O segundo já é a unidade do período. Olha que fácil. Encontrei tudo basicamente aqui ó, em 3 minutos, é só comparar. Aí eu te pergunto, faça o esboço do gráfico. Como que a gente vai começar? A gente vai aqui, ó, escrevendo os eixos. Aí eu vou calcular o ponto inicial aqui, que é a mais fácil, que é o t igual a 0. Então, quando o t for igual a 0, o que eu estou querendo calcular aqui? O x de 0, né? X de 0 é igual a 4 cosseno de π vezes 0. Cosseno de π vezes 0, 0. Cosseno de 0 eu sei que é 1, né? Então, aqui deu 4 metros. Então, eu sei que ele vai começar aqui em cima, no 4. E aí, ele vai fazer aquele movimento de sempre, assim, aquele movimento sonoidal. Você pode desenhar quantos ondinhas você quiser, tá? Não tem problema. Eu sei que aqui embaixo é menos 4, que é a amplitude só com sinal negativo. E eu preciso de alguma marcação aqui no meu eixo horizontal. De novo, eu vou usar o período, que é o mais fácil. Eu só preciso identificar o que é uma oscilação completa. Uma oscilação completa daqui até aqui, esse é o período. Ou seja, esse ponto aqui equivale a 2 segundos. E aí tá feito. Olha que fácil você fazer o desenho aí do seu gráfico. Beleza, né? Dá uma praticada em casa, troca os valores aí e tenho certeza que você vai pegar. Vamos fazer alguns do Halliday então, só para finalizar, e aí a gente termina. Esse aqui é o 9 do capítulo 15 do Halliday. Ele fala assim ó, pra gente: a função x igual a, e dá a função aqui, não vou repetir, descreve o movimento harmônico simples de um corpo. No instante t igual a 2, determine o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a fase do movimento, a frequência e qual período do movimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escrever a nossa equação aqui, ó. X de t, não adianta ter preguiça, essa equação vai aparecer aqui bastante, igual a cosseno de ômega t mais φ. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever embaixo a equação que ele deu pra gente. Ele fala pra gente assim, ó, x igual a 6 cosseno de 3π vezes o t mais π sobre 3. Repara aqui que ele já está no sistema internacional. Já está aqui no sistema internacional. E aí a gente não precisa fazer tanta coisa assim, né? Não precisa converter para nada. Mas ele já está no sistema internacional, então já facilita bastante a nossa vida aqui. E aí o que ele pergunta para a gente aqui? Ó, vamos anotar. Ele pergunta para a gente no tempo igual a 2 segundos. O deslocamento, então ele quer saber o x de 2. Ele quer saber o v de 2. Ele quer saber o A de 2, ele quer saber a fase, essa é a letra D, né? Quer saber a fase, ele quer saber a frequência e F ele quer saber o período. Então, logo de cara, a gente já conseguiria encontrar esses três aqui, mas vamos em ordem, só para... porque sim. Então, vamos em ordem, mas primeiro vamos identificar aqui, ó, né? A fase é esse aqui, o ômega é esse aqui, 3π. E a amplitude é esse aqui, 6, né? 6 metros. Então, aqui, ó, percebe que colocando uma equação perto da outra, você já consegue ver tudo. O que ele quer na letra A? Na letra A, ele quer o x de 2. Então, eu vou fazer o x de 2. X de 2. Como que eu faço isso? É só você substituir onde tem x onde tem t por 2. É isso que tem que fazer. Então, aqui deu 6, né? Que é a amplitude. Cosseno de 3π, não muda. 3π. Vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 2. Mais π sobre 3. É isso que eu tenho. E aí eu preciso resolver isso aqui.
É só resolver. Mas tem um truquezinho aqui que vai facilitar a nossa vida. Quer ver? Ó, vou separar aqui, talvez você já consiga perceber. Então mantenha o 6. Porque eu só preciso resolver o cosseno. Se você quiser jogar na calculadora aí, pronto, acabou. Mas eu quero só mostrar um truquezinho para vocês. Isso aqui dá 6π, né? Ó, 3 vezes 2, 6 vezes π, 6π. O 6π é a mesma coisa que 2π mais 2π mais 2π, né? 6π. 6π é 2π, 2π, 2π. Beleza. Mais π sobre 3 é o que sobrou aqui. Por que eu fiz isso? Porque cada vez, eu estou numa função cosseno, cada vez que eu ando 2π, eu dou uma volta completa. Então, cada vez que eu somo 2π, o valor volta no valor que eu tinha antes. Então, eu sempre posso cortar os 2πs aqui, ó, de dentro do meu cosseno, porque aqui é como se eu tivesse dado 3 voltas completas. Então, vamos imaginar que eu estou aqui, ó. Estou aqui. Se eu dou 3 voltas completas, eu paro no mesmo lugar. E aí não muda nada. Então, cada vez que aparece 2π aqui, não muda nada na minha conta final. Então, o resultado é 6 vezes o cosseno. Mas se você quisesse, você poderia já ter jogado na calculadora logo de cara. É 6 vezes o cosseno de π sobre 3. Vamos lembrar que π ele é igual a 180 graus. Ou seja, este aqui é o cosseno de 60. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes o cosseno de 60 graus. Quanto que é o cosseno de 60? É meio. Cosseno de 60 é meio. Então, vai dar 6 vezes meio, que é igual a 3 metros. Então, eu encontrei aqui. Se quisesse, você poderia ter parado aqui e já jogado na calculadora sem encontrar o mesmo resultado, tá? Não esquece da unidade. Letra B, velocidade. Ah, Douglas, mas você não falou pra gente de velocidade. Não falou, e agora? Mas você sabe como encontra a velocidade a partir da função da posição. Como que você fazia isso? Velocidade igual a derivada da posição em relação ao tempo. Não preciso falar isso para vocês, você já sabe isso. Então, o que eu vou fazer? Eu quero derivar em relação ao tempo essa função aqui. Então, eu vou ter que derivar o 6 cosseno de 3πt mais π sobre 3. Isso aqui, ó, eu tenho que derivar em relação ao tempo, fazer essa derivadinha básica aqui. Como que eu faço essa derivada? A derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. É uma derivada de uma função que está dentro da outra. Então, eu faço a derivada do de dentro, que é isso aqui, ó, derivada do de dentro dá quanto? Dá 3π, né? Se você derivar isso aqui, ó, em relação a t, quanto que dá? Dá 3π. Vezes a derivada do de fora. Quanto que é a derivada do de fora? Seria a derivada de 6 cosseno de u, né? Já utilizando aqui a regra da cadeia de uma maneira bem mais simples de você fazer. Mas é a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos 6, porque o 6 mantém, vezes o seno, que dá menos 6 seno de u. Menos 6 seno de 3πt mais π sobre 3. Repetindo, o que foi que eu fiz? Eu fiz a derivada dessa função, e aí como é que a gente faz? Utilizando a regra da cadeia, a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. Então, o que eu fiz? Eu derivei o de dentro, 3π, e derivei o 6 cosseno, que deu menos 6 seno, e aí depois você repete todo o argumento da função trigonométrica. Aí esse menos aí é porque quando você deriva o cosseno é com troca de sinal, se você deriva o seno é sem troca de sinal. Então, memoriza aí, se eu derivei o cosseno com troca de sinal, aparece o sinal negativo aqui na frente. Então, deu menos 18π vezes o seno de 3πt mais π sobre 3. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer que eu calcule essa velocidade no instante de tempo igual a 2. Então, onde tem esse t, eu vou trocar por 2. Vai ficar menos 18π vezes o seno de 6π mais π sobre 3. Já troquei o t por 2 e multipliquei aqui, ó. 3 vezes 2, 6. E é daqui que veio. De novo, a mesma discussão eu posso fazer e posso mandar esse 6π embora. E aí ficou seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 é a mesma coisa que seno de 60. 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3
sobre 2. Então, isso aqui deu menos 18π raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Cuidado aí com a unidade. Então, essa é a velocidade. E aí, eu tenho que fazer a mesma coisa para a aceleração. Vou subir aqui, que faz mais sentido subir daqui para o lado. Na letra C, eu quero a aceleração. Como é que eu faço? A aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, eu preciso derivar essa função aqui, ó. De novo, a derivada do de dentro vezes a derivada do de fora. A derivada do de dentro vai dar 3π de novo. E a derivada do de fora vai me dar menos 18π cosseno. Ah, mas não tem que trocar o sinal de menos para mais? Não, porque quando você deriva o seno é sempre troca de sinal. Então, fica menos 18π vezes o cosseno de 3πt mais π sobre 3. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 18 vezes 3, ele vai me dar 54, é isso? Acho que é 54. 54 menos 54 π ao quadrado vezes o cosseno de 3πt mais π sobre 3. Mas não é isso que ele quer que eu encontre a aceleração. Instante de tempo t igual a 2, então vai dar menos 54 π ao quadrado vezes o cosseno de novo, 6π, né? Mais π sobre 3. E aí, de novo, eu posso mandar esse termo aqui embora. E aí fica cosseno de 60, que a gente sabe que é meio, então essa resposta vai dar para a gente menos 54 sobre 2π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Então é só uma questão de conta aí, faz com calma. Eu sei que eu fiz um pouco rápido aí, mas por causa do tempo. Mas faz aí com calma, faz o seu ritmo que você consegue. Mas lembra que o que é o principal? Ah, vi função posição, posso encontrar a velocidade derivando. Vi a função velocidade, posso encontrar a aceleração derivando. Beleza. E aí na letra D e F, que são as mais fáceis, ó, a fase, quanto que ela é? Só olhando aqui diretamente, π sobre 3. Quanto que é a frequência? A frequência é igual a ômega sobre 2π. Quanto que é o ômega? 3π. Então, deu 3π sobre 2π, que é igual a 1,5π Hz. E, por último, ele quer o período, e o período é 1 sobre frequência, que vai ser igual a 1 dividido por 1,5π, que é a mesma coisa aqui. Quanto que dava isso aqui, gente? Isso que eu preciso fazer aqui na calculadora. Isso que vai dar igual a 1 dividido por 1,5 dividido por 3,1415. Então, se eu não errei nada, isso aqui dá aproximadamente 0,2 segundos. Esse é o período desse movimento. Vamos fazer esse. Então, a gente terminou, né, esse exercício, todas as letrinhas, né? As últimas são as mais fáceis. Vamos só fazer mais um antes de encerrar, então. O último de hoje é esse 10 aqui também do capítulo 15. Ele fala para a gente assim, ó, um sistema oscilatório, bloco mola, leva 0,75 segundos para repetir o movimento. Letra A, determina o período. Então, na letra A, ele quer que a gente encontre o período. Na letra B, ele quer que a gente encontre a frequência em Hz. E na letra C, a frequência angular. Esse é um exercício extremamente simples, porque ele já fala para a gente no enunciado que ele leva 0,75 para repetir o movimento. O que é definido como o tempo que leva para repetir o movimento? Período. Então, o período é o próprio 0,75 segundos. Olha que moleza esse exercício aqui. Já na letra B, ele quer que a gente ache a frequência. Como que a gente pode encontrar a frequência? Tem várias equações, mas uma das maneiras é a gente encontrar ela a partir do período. Ah, mas você não tinha passado essa equação aqui pra gente, Douglas. Você tinha passado essa equação aqui, ó. É só inverter, né, gente? Multiplica isso aqui, ó. Passa multiplicando, isso que passa dividindo. Cheguei nessa equação aqui. Então, vai ser 1 dividido por 0,75. Quanto que dá isso? Ele dá aproximadamente aqui 1,33 Hz. Tá feita aqui a letra B. Na letra C, eu quero saber o ômega. E aí eu posso encontrar o ômega a partir da frequência ou do período, tanto faz. A equação que eu passei para vocês era essa aqui, ó.
2π sobre ômega. 2π, desculpa, é ao contrário, né? Ômega sobre 2π. Se eu quero, então, a partir da frequência encontrar o ômega, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o 2π multiplicando. Ó. Você sempre pode brincar com as equações. Então, vai ficar 2πf igual a ômega. Então, como que eu encontro o ômega a partir da frequência? 2π vezes f. Então, 2π vezes 1,3333. Isso aqui dá aproximadamente 8,38 radianos por segundo. Olha que molezinha esse exercício aí. E é isso, gente. Essa é a primeira aula. Treinem essa equação aí para que ela não seja nenhuma dificuldade para vocês. Lembrando que a gente vai utilizar ela nas próximas... Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai ter mais 3 aulas que a gente vai utilizar essa equação ou uma equação parecida com ela. Então, cuidado aí. Pegue, treine. É tempo que demora mesmo, porque eu sei, é uma equação aí que tem bastante variáveis, mas perde um tempinho nela e aí a gente consegue ver coisas mais interessantes depois.